encontra escrito no livro de Jonas, capítulo de número 3. Vamos ler os 10 versículos e nesta manhã vamos meditar em alguns elementos que mudam o agir de Deus, muda as ações de Deus, muda a vontade de Deus em nossas vidas. Então, quero te convidar nesta leitura, quero pedir a você que neste momento você se desprenda principalmente das suas preocupações, você se desprenda da sua dor, você se desprenda do seu sofrimento e atente olhos, ouvidos e coração para a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nesta manhã você vai encontrar refúgio, você vai encontrar solução, você vai encontrar resposta, vai encontrar o milagre que você precisa. Então, o livro de Jonas capítulo 3 está escrito: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Amém? Existem controvérsias quando não se procura entender através do Espírito a palavra de Deus. A Bíblia diz em um determinado texto que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nesse texto nós lemos algo que provavelmente para aqueles que são mais céticos, aqueles que são mais, como dizer, que gostam de contravenções, que gostam de discussões, que gostam de fazer barulho mesmo. Mas o texto diz que Deus agora ele se arrependeu de algo que ia fazer uma nação. Eu quero te convidar nesta manhã, neste momento, para você pensar no seu estado. Sim, o estado em que você se encontra, a situação que você está. O que você acha que aconteceria e para onde você iria se nesse exato momento você morresse? Você já parou para pensar como seria a sua vida na eternidade? Porque existem alguns pensamentos de que quando se morre, se acaba tudo aqui para este corpo, se acaba tudo aqui para este órgão de locomoção,
mas quando se fecha os olhos aqui, se abre os olhos lá na eternidade. A Bíblia diz claramente que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e após isso segue-se o juízo. E em algum ponto enfatiza que é sem a misericórdia. Entendemos que enquanto você e eu temos fôlego de vida, nós temos o poder, nós temos a escolha de definir aonde iremos viver a eternidade. Porque a eternidade é algo real. A eternidade não é um conto de fadas. E dependendo da forma como você agir para com Deus, aí Deus pode, em suas mãos, colocar você no lugar que Ele quer que você esteja. A Bíblia enfática diz que Deus ele não tem prazer na condenação de ninguém. Entenda que você sofre, entenda que você perece por conta das suas ações. E é claro que através dessas ações, você também pode fazer com que a vontade de Deus seja modificada para você. Partindo do ponto, da base que Deus não me quer sofrendo. Partindo do ponto, da base que Deus não quer que eu pereça, que eu vá para o inferno, porque infelizmente é duro, mas está escrito, é uma realidade. Não importa o que eu digo, o que você diga, o que se pensa, importa o que está escrito. E a Bíblia Sagrada diz que existe apenas dois caminhos, um que leva aos céus e outro que leva ao inferno. Então, quando estamos nesta viagem, quando estamos no meio entre um e outro, nós temos o poder dado por Deus, através do livre-arbítrio, de escolher se vamos subir ou se vamos descer. E alguém nesse momento pode estar se indagando: ora, mas depois que fez tanta coisa ruim, depois que se prostituiu, depois que se drogou, depois que assaltou, que roubou, que fez tantas coisas miseráveis, tantas desgraças, tanto mau testemunho dentro da sociedade, aí agora diz que é santo, agora diz que é salvo. Exatamente isso. Você sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus não veio buscar quem é bom, quem é santo. Porque aos olhos, quando ele olhou lá de cima, ele não viu um justo, um sequer. Então, quando o homem pecava diante de Deus, anualmente ele se chegava diante de um sacerdote com um animal para fazer a expiação do pecado, para então transferir a sua culpa para aquele animal, porque está escrito que a alma que pecar, essa vai morrer. Não é simplesmente a morte física, mas também a morte espiritual, que leva ao inferno, o sofrimento eterno. É profundo, mas vamos dar uma pausa sobre isso. Eu acredito que nesse preâmbulo da mensagem, você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer. Que você nesse momento, aí onde você está nos assistindo, você que está compartilhando essa live, você que está sendo um missionário verdadeiro, porque você, a partir do momento que você compartilha esse trabalho, você compartilha a palavra, você automaticamente leva esse acesso a outras pessoas, aos seus amigos, aos seus parentes. Então eu acredito que nesse preâmbulo de mensagem você já deu para entender que existe uma solução para você. Que existe uma forma de você conseguir reverter a situação, o seu sofrimento. Você sabia que a enfermidade, ela é consequência do pecado? Você sabia que a enfermidade, ela é uma consequência de algo que foi feito, e Deus permite que haja isso para que você, através do sofrimento, através da dor, através das lutas, você possa se chegar mais a Ele? Tudo são projetos de Deus. Não acontece nada embaixo dos céus sem a permissão de Deus. Então o que acontece? Existem alguns elementos disponíveis para mim e para você, que o uso certo e correto deles fazem com que
Deus, Ele mude as suas ações conforme a vontade dEle. Mas se pode mudar a vontade de Deus? Pode. E não houve um homem que parou Jesus? Não teve um homem que, quando Jesus ia na caminhada, apenas com um clamor no meio de uma multidão, ele fez Jesus parar? Ele fez Jesus mandar alguém buscá-lo e trazer a sua presença, ainda perguntar o que é que ele queria que fosse feito, e aquele homem saiu dali de posse do seu milagre. Não é diferente com você nessa manhã. Nessa manhã, você também pode mudar o destino, o futuro da sua vida, tirar de um sofrimento para a alegria, tirar de dor para a bonança. Não é riqueza, porque existe por aí um evangelho de facilidade, um evangelho que promove riqueza, e Jesus, ele não prometeu riqueza. Quem prometeu riqueza foi o diabo. Jesus prometeu um lugar no céu. Jesus, ele prometeu estar com ele naquele grande dia, participando de um banquete, participando de uma ceia, herdar o reino eterno. Você será herdeiro, você não será rico. Jesus não prometeu riqueza, Jesus prometeu cruz, Jesus prometeu adversidade, Jesus prometeu luta. Esse é o verdadeiro evangelho. Não existe evangelho de facilidade. Não existe o evangelho em que seja um mar de rosa, não. Você é abençoado por Deus, sim. Deus provê seu sustento, provê. Deus cuida da sua família, cuida de você, da sua saúde, cuida nos mínimos detalhes. Mas tem as lutas, tem as provações. Então vamos lá. Alguns elementos. Primeiro de todos, tem que ter o elemento necessitado. Eu e você somos um necessitado. Eu e você somos, como dizia o nosso irmão Diácono Daniel, que hoje está em Pernambuco, havia um suplicante. Suplicante é aquele que suplica, aquele que necessita de algo. E você, nesse momento, você é um suplicante, você é um necessitado igual a mim. Independente se você é cristão ou não é, você é um necessitado. Você necessita primeiro da presença de Deus na sua vida, porque se Deus não estiver na sua vida, não adianta nada. Se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver no centro da vontade dEle, se Ele não estiver no meio dos seus projetos, nada vai funcionar, nada vai à frente. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que o clamor do povo, a necessidade de um povo, o sofrimento de um povo, chegou até Deus. E o que Deus fez? Levantou um homem para quê? Para tirar do meio da escravidão do Egito. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual. Primeiro, porque trabalhavam muito, seus corpos eram explorados todos os dias. Segundo, psicológicos, porque eles estavam sendo oprimidos a sempre produzir mais, e de muitas das vezes sem alimentação correta. E em terceiro, espiritual, porque já não tinham mais forças, estavam desacreditados que havia alguma coisa que pudesse ser feita, alguma solução que pudesse ser tomada. Então, ele, quem sabe, está igual a alguém nesta manhã que estou falando, já não acredita mais que tem jeito, já não acredita mais que tem solução, já não acredita mais que Deus está ali presente. Ei, nesta manhã, eu vim aqui para dizer para você que para o seu caso tem jeito. Quer ver um necessitado? Vamos falar da nossa irmã Ana. O texto diz que ela era uma mulher que era amada pelo marido, a ponto de quando eles iam no templo adorar, o marido, por amor a ela, ele dava um sacrifício dobrado.
Ele dava sacrifício pela sua esposa Penina e dava sacrifício pela sua esposa Ana, porque o texto diz, porque a amava. Mas acontece que, independente de qualquer coisa, havia uma diferença entre elas. Penina era uma mulher abençoada, porque gerava filhos. Ao contrário de Ana, que na cultura judaica daqueles tempos, as pessoas ou as mulheres que não podiam dar filhos, elas eram consideradas como mulheres desprovidas da bênção de Deus. E isso fazia Ana ficar perturbada, porque ela queria ter a bênção, ela queria ser uma mulher abençoada, ela queria poder abraçar o filho, ela queria poder amamentar o filho, mas ela não podia, porque o texto diz claramente, Deus ele cerrou a madre, ou seja, Deus permitiu que Ana fosse estéril até o momento que ele determinou. O que você está passando, você vai passar até o momento determinado por Deus. Agora a questão de adiantar ou atrasar o processo está nas suas mãos. Você sabe o que Ana fez? Ana continuou todos os anos indo adorar. O texto vai dizer que em determinado dia Ana estava no templo, orando, na angústia do seu coração. O texto diz que ela falava, mas não saía voz alguma da sua boca. No que atentou o sacerdote para o fato de, quem sabe, aquela mulher está embriagada. Aí veio a questão, a prova final, quando naquele momento o sacerdote mandou ela se apartar da bebida. O sacerdote mandou ela deixar a bebedeira, praticamente sair do lugar onde estava, mas ela, na sua humildade, chegou e disse, olha, não tenha sua filha como serva de Belial. Da minha angústia, das dores que estou sentindo, do meu sofrimento, tenho falado ao Senhor. Então aí o texto vai dizer que o sacerdote agora, o mesmo que julgou, agora começa a abençoá-la. Vai em paz e o Deus, ele venha conceder o desejo do seu coração. O texto vai dizer que quando Ana sai daquele lugar, o seu semblante já não era mais triste, porque automaticamente, eu acredito que o Espírito Santo veio e lhe confortou. É exatamente ele que impede você de sair do seu lugar. É exatamente o Espírito de Deus que ele vai e branda o seu coração. Naquele momento que você diz, não vai dar mais, eu vou largar tudo, eu vou me embora, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa. Escute, o projeto de Deus para a sua vida sempre é o melhor. Não tente ajudar a Deus. Não tente fazer os projetos dos homens, dos amigos, dos parentes, porque todos os caminhos parecem ser bons, mas muitos deles são caminhos de morte. Fique no projeto de Deus. Se está doendo, segure mais um pouquinho, continue clamando, continue pedindo, que no tempo dele ele vai se levantar, ele vai agir, ele vai fazer o melhor por você. O texto vai dizer que quando Ana sai daquele lugar, o texto é enfático e diz, e o Senhor se lembrou dela. O texto diz que o marido a conheceu, e o Senhor se lembrou dela, e apareceu o filho tão desejado. Qual é a tua necessidade? O que é que você necessita? O que é que você precisa? Continue pedindo. Continue insistindo. Enquanto você estiver batendo, há possibilidades grandes da porta se abrir e você passar por ela. Primeiro elemento é um necessitado. Eu sei que você tem necessidades. O texto diz que o Senhor se lembrou de Ana. Ei, peraí, irmão Itamar. Mas o Senhor esqueceu? Não. É no tempo dele, entenda. Deus não se esquece de você um só minuto. Os seus amigos podem esquecer. Os parentes podem esquecer.
Os mais achegados podem esquecer, mas Deus, Ele não esquece de você um segundo sequer. O texto diz, até a mãe que amamenta, ela pode esquecer. Aconteceu. E o interessante é que a Bíblia, ela explica-se por si só. Quando o texto diz, pode a mãe que amamenta esquecer seu filho, eu jamais esquecerei de vós, diz o Senhor. Mas acontece que lá nos evangelhos, a narrativa diz que em determinado dia Jesus foi com seus irmãos e com a sua mãe Maria para o templo adorar. O texto vai dizer que quando terminou as festividades, o sacrifício, cada um voltou para a sua casa. Porém, a Bíblia diz que Jesus ficou no templo com os doutores ensinando. E o texto vai dizer que Maria, seu pai José e seus irmãos, e os amigos e os parentes foram embora. Entenda, 3 dias depois, a Bíblia diz que Maria se lembrou de Jesus. Maria esqueceu Jesus, mas Jesus, Ele não esquece de você um só segundo. Ele está ali todo o tempo, do seu lado. Basta apenas você continuar insistindo. Eu achei interessante o hino que esta pequena jovem cantou agora há pouco, que diz para não desistir, prossiga, está doendo, vai embora, faça, continue, insista, continue batendo, que no tempo de Deus a porta vai se abrir para você, você vai passar por ela e a sua vida será uma bênção. Primeiro, o necessitado. Segundo, era necessário um atalaia. O que é um atalaia? Um atalaia é aquele moço incumbido de avisar, é um sentinela, que era posto nas muralhas e ficava vigiando quando se levantava o inimigo para atacar a cidade. Nessa manhã você está ouvindo o atalaia. Nesta manhã você está ouvindo alguém que um dia esteve igual ou pior à sua situação nessa manhã, mas que ouviu a palavra, foi tocado pelo Espírito, e nessa manhã está aqui diante de você, dizendo que esse estado que você está, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O atalaia. Jonas, o texto que lemos, ele era o atalaia escolhido por Deus. O que Deus queria fazer com o ninivita, queria destruir. E aqui algumas pessoas dizem que Deus não é vingativo. Não, irmão. Deus é amor. Sim, mas Deus também é justiça. Está escrito em Salmo, minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus, Ele não opera na ira do homem. É Ele que faz todas as coisas. O texto diz que os ninivitas iam ser destruídos. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, que é por isso que o inimigo das nossas almas não nos engole vivo, é por isso que não somos destruídos por causa da misericórdia de Deus. O texto vai dizer que Deus agora, Ele vai e manda alguém avisar. Nessa manhã, Deus colocou atalaias neste lugar, você está assistindo, para te dizer que a tua vida precisa de mudança, para dizer que você precisa mudar as suas ações, que você precisa mudar os métodos, as suas palavras, a sua forma de agir com os outros e para com você mesmo. Nesta manhã, você está sendo avisado que se você não mudar a sua situação, com certeza você vai ser destruído. É essa a mensagem. Vou destruir. O texto vai dizer que logo no início, Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus. O texto vai dizer que Deus manda Jonas ir para Nínive, e ele agora pega uma embarcação para o lugar contrário à vontade de Deus.
aonde você está não é o lugar onde Deus quer que você esteja. O texto vai dizer que Jonas, ele agora vai e desobedece à voz de Deus. Vai lá e avisa o povo de Nínive que se ele não se arrepender vai ser destruído. E Jonas, no seu eu, ele disse, vou não. Alguns dizem aí que, como eu sempre digo, que Jonas era frouxo. Era não. Jonas, ele sabia o Deus que servia. Jonas conhecia e sabia desse amor. Ele sabia que se chegasse naquela cidade, naquele lugar, e começasse a pregar, e começasse a falar da grandeza de Deus, ele sabia que se o povo se arrependesse, aconteceria exatamente o que aconteceu. Deus mudou de ação, Deus mudou de atitude, Deus mudou o projeto para o povo de Nínive. Não é diferente nos dias de hoje. Se você mudar o seu estado, as suas ações, você largar a prostituição, largar as drogas, largar o adultério, largar os vícios, largar essas pragas todas que você pratica, com certeza, Deus vai ter misericórdia de você, como está tendo agora, em simplesmente te avisar. Eu não vim aqui apontar o teu pecado, eu vim aqui mostrar a você a solução para a sua vida, porque quem sabe você não entendeu, que tudo que você passa são consequências das suas ações. E agora o texto diz que Jonas paga um alto preço. Jonas agora é jogado no mar, porque vem uma grande tempestade, vem uma grande luta, para aqueles que dão as costas à vontade de Deus. Ele agora é jogado no mar. O texto diz que Deus é tão bom que providencia um transporte aquático para Jonas. Eu quero até brincar, não está escrito, mas quem sabe foi o primeiro submarino que apareceu, porque a Bíblia diz que o grande peixe o pegou, e exatamente lá no lugar onde Deus queria, ele foi largado, ele foi desembarcado. Então o texto vai dizer, onde lemos, que veio a palavra do Senhor pela segunda vez. A primeira vez ele ouviu e não quis atender. Veio a tempestade, veio a luta, veio o sofrimento. Quem sabe você tem ouvido essa palavra muitas das vezes e não quer ouvir. Olha, o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você não está ouvindo aqui palavra de astrólogos, de adivinho, de feiticeiro, não. Você está ouvindo o melhor de Deus, que é a palavra, é a bússola que vai te conduzir pelo caminho da salvação. Jonas, agora o texto diz que ele entra na cidade depois de ouvir a palavra de Deus por 2 vezes e começa agora a pregar. Começa agora a dizer a vontade de Deus para aquele povo: vai ser destruído. Interessante é que por conta de um aviso, toda uma nação foi poupada. Entenda, o texto diz que Deus ia matar todo mundo. O texto diz que todo mundo ia perecer. Mas por conta de um homem, um aviso, uma atalaia, a Bíblia diz que quando ele rasga, entra na cidade pelo primeiro dia, e ele começa a pregar e dizer: ei, se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai ser destruído. Eu estou dizendo isso para você também. Se arrependa enquanto você pode. Aí o texto vai dizer que chegou aos ouvidos do rei, e o rei agora ele teme. O rei agora ele entende o perigo que está chegando. Você tem que entender o perigo que te rodeia. E ele agora faz um decreto: olha, a partir de hoje, nem homem, nem animal come nem bebe nesse reino. O texto diz que ele desceu do trono, e desceu e tirou as roupas reais. Deixa eu te falar o que é isso. Ele desceu da posição, ele desceu do diploma, ele desceu dos cargos importantes na sociedade,
Ele se humilhou, e é isso que você precisa fazer. Você pode ser PhD, pode ter uma parede cheia de diploma, mas se você não descer da sua arrogância, você será abatido. Não sou eu que diz, é a Bíblia. A Bíblia diz que o rei veio e tirou tudo. Vestiu pano de saco. Naquele tempo era comum derramar cinza sobre a cabeça em ato de humilhação. Então deixa eu dizer, primeiro, você tem que descer da sua posição. Do eu acho, do eu sou, do que eu quero. Tudo é a vontade de Deus, é o querer de Deus. E o seu querer para Deus não vale nada. O que prevalece é a vontade dEle. O que prevalece é o projeto dEle. Ele tem sempre o melhor para a gente. Somos nós que complicamos. Somos nós que colocamos um anel no dedo e já quer voar. Não é assim não. A humildade precede a honra. Está escrito. Então o texto diz que o rei desce do seu trono e se humilha junto com a cidade. Interessante, irmãos, que por causa de um aviso, um povo obstinado, assassino, cruel, ele se rende à presença de Deus. Eles se humilham, e o texto que eu e você lemos nesta manhã vai dizer, no versículo 10, quando Deus viu as obras dele, ele está vendo tudo que você faz, de bom e de ruim, e eu e você vamos prestar conta nesse dia. Você pode fazer até escondido, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Ele vai cobrar. Aí o texto diz, quando Deus viu as obras dele, como se converteram, como se humilharam, como decidiram mudar de rumo a sua vida, e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Lá em Mateus nós vamos encontrar quando alguém chega para Jesus e pede um sinal, e Jesus diz, a geração má e incrédula quer um sinal, e o sinal só vai ser dado somente o sinal de Jonas, que todo mundo se arrependeu. Quer ter comunhão com Deus? Quer uma vida melhor? Quer uma vida de vitória? Tem luta, mas tem a vitória. Quer mudar o quadro da sua vida? Quer ser um vitorioso? Aceita Jesus essa manhã. Isso. Aceita Jesus. Se arrependa. Mude o estado. Abandone a prática pecaminosa, as práticas que desagradam a Deus. Deus não quer você nessa situação de escravo, de sofrimento, de luta, de perseguição, de humilhação. O inimigo te chamando de cavalo, literalmente montando nas suas costas e fazendo o que quer de você. Deus não quer isso para você, não. Ele quer você, um homem, uma mulher livre, para o adorar. Primeiro, o necessitado, você, eu. Segundo, o atalaia, o que avisa, estamos avisando. Os cantores, através dos louvores, também te avisa que há algo melhor para você. A palavra de Deus nesta manhã está começando a tocar na sua vida e lhe mostrar o caminho que você deve seguir, para que porventura Deus não suba a sua ira e lhe consuma, e lhe mate, e lhe jogue numa cama. Não, Deus não quer isso para você. Ele quer que você se arrependa e viva. Essa é a vontade perfeita para Deus, dele para a sua vida. Os projetos de Deus sempre são os melhores. Os projetos de Deus sempre serão os bons. Não existe projeto embaixo dos céus em que devamos confiar. O homem é falho, o homem é mentiroso, é enganoso em seu coração.
Mas a perfeita vontade de Deus para a nossa vida é a melhor escolha que podemos fazer. Escute, só quem um dia foi escravo sabe o que é liberdade. Não esqueça isso. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que você está passando. Terceiro, é preciso fé. Eu achei interessante o evangelista Calheiros, ele orando, e ele disse conforme a fé, exatamente. A gente pode orar aqui, queridos, você que nos escuta nessa manhã, que nos assiste nessa live, a gente pode orar aqui de arrancar o couro da língua. Se você não acreditar, não adianta nada. Se você que está nos ouvindo não acreditar que existe uma salvação, que não precisa você fazer sacrifício nenhum, não precisa você andar de cabeça para baixo, não precisa você acender uma vela do seu tamanho, não precisa você subir escada de joelho, que isso é sacrifício de tolo. É necessário você acreditar no verdadeiro sacrifício que um dia foi realizado lá no Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter a liberdade de explanar, a liberdade de falar da grandeza desse amor, a liberdade de pregar o Evangelho com autoridade dada por Deus, através do Espírito Santo e pela sua palavra. É preciso fé. Fé. Você tem fé? Lá em Marcos, capítulo 9, relata a situação de um moço, que segundo o relato sagrado, ele contrasta com a situação de um jovem que é acometido por demônios, e esses demônios o pegam, joga na água, joga no fogo, joga na água, joga no fogo, para o matar. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas faz com o ser humano. Ele quer matar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É tudo isso que ele quer fazer na sua vida, se você deixar. O texto diz que quando Jesus desce da oração, a multidão corre para ele, assombrados, e vê que o povo estava lá discutindo. E Jesus pergunta: o que é que vocês discutem com eles? Então o pai do menino salta no meio da multidão e diz: olha, Jesus, eu trouxe meu filho. Você trouxe o seu problema. Você trouxe as suas dúvidas. Você trouxe os seus medos. Hoje você trouxe as suas dificuldades perante Jesus. Mas só que aquele moço levou para os discípulos. Trouxe para os teus discípulos e eles não puderam resolver. Daqui a pouco eu digo por que não puderam. Aí Jesus diz: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Bem assim, simples. Trazei-mo. Jesus repreende. Mas antes de Jesus repreender, o pai do menino faz algo incrível, que ele diz: eu trouxe o meu problema para os teus discípulos e eles não puderam resolver, mas se tu puder resolver, faz alguma coisa. Será que Jesus pode fazer alguma coisa por você nessa manhã? Será que Jesus ele tem poder nessa manhã para curar a tua enfermidade, você que tanto pede? Será que Jesus tem poder para restaurar o teu casamento que está no fracasso? Pode libertar teus filhos, teu marido da prostituição, das drogas? Será que nessa manhã Jesus pode fazer isso? Você acredita nisso? Então toma posse, acredita, porque Ele faz. Ele faz mais além do que você imagina. Aí o texto vai dizer que Jesus olha para aquele moço e diz: olha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível.
E o texto 1:37 de Lucas diz: para Deus nada é impossível. É assim, se você não acreditar. Porque tudo gira em torno da fé. Se você acredita, você vai receber. Se você não vai acreditar, outro recebe no seu lugar para você entender que Deus é Deus. Está lembrado do moço, 38 anos? 38 anos ele via, quem sabe, o texto não diz. Mas muitos eram curados. E ele lá 38 anos esperando um milagre de um lugar que nunca pôde resolver. Em que você está esperando o seu milagre? Na penitência? Na promessa que você fez para um ídolo qualquer? Se Jesus não permitir, entenda, se Jesus não permitir, nada vai acontecer. Se Jesus não ordenar, nada acontece. O mar não se acalma, o vento não para de soprar, a enfermidade não vai embora, os demônios continuam atacando, porque tudo depende dele. Aí aquele moço agora cai em si a besteira que disse. Aí diz: eu creio. Nos ajuda na nossa incredulidade. Eu acho lindo esse pedaço, em que alguém reconhece que não tem fé o bastante para mudar as atitudes, as ações de Deus. Eu acho lindo quando alguém reconhece que não é forte o bastante e que é dependente dele, porque tem que ser assim. Você tem que acreditar que ele faz. Você tem que acreditar que ele tem poder. Aí o texto diz que Jesus repreende, os demônios vão embora e aquele moço sai curado. É preciso você ter fé. E você está acreditando em quê? Você acredita que Jesus nesta manhã pode mudar a situação da sua vida, te tirar desse cativeiro, te tirar dessa situação? Muito bem. Então seja, como disse o evangelista Calheiros, conforme a sua fé. Você tem exatamente aquilo que você acredita ter. Quando você entra em um lugar e alguém diz: eita, vai morrer a enfermidade, ó, já está na final, e você sai: eita, é mesmo, vou morrer. Você vai morrer, porque você está decretando para a sua vida derrota. Você está dando ouvido aos mensageiros do diabo, de que você não pode, e que você não tem um Deus na sua vida, que pode mudar a situação. Mas a partir desta manhã, a partir desse momento que você me ouve, toma uma decisão, vira esse livro, vira essa página, vira esse disco, vira esse pensamento. Você em todas as coisas é mais que vencedor. Você tem que acreditar naquilo que você quer, e que Jesus quer também, Ele quer fazer, mas Ele precisa da sua fé. Ah, irmão, está demorando. É demorado mesmo. Nós somos apressados. Nós queremos as coisas do nosso tempo. Não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. E quando chega, escute, quando chega o tempo de Deus, Ele faz até o tempo voltar atrás, como fez lá naquele texto que fala sobre Ele fazer voltar 10 graus no relógio de Acais. Relógio de Acais era um relógio do tempo, de sol. E o texto diz que Ele voltou 10 graus. Ele faz até o tempo voltar atrás para te abençoar, se você acreditar. Mais um elemento, a oração. Oração. Quando eu falo em oração, não é você pegar o texto bíblico lá de capítulo 6 de Mateus e está repetindo. E até outras orações que nem na Bíblia está. Não. O texto avisa que você não deve ser igual o gentio, que pensa que porque muito vai falar, Deus vai ouvir. Não é. Primeiro, ele não diz que você tem que orar o Pai Nosso. Ele dá um modelo. E o Pai Nosso, ele tem 6 petições, que são aplicadas para a nossa vida pessoal. 3 delas fala sobre a grandeza de Deus, exaltação à sua majestade,
E as outras 3 petições falam dos nossos cuidados pessoais, bem como, infelizmente, o inimigo das nossas almas, ele tenta usurpar o que é de Deus por direito, que é o poder, o reino e a glória para sempre. Você pode prestar atenção que todas as pessoas que quando vão rezar o Pai Nosso, quando ele diz, seja feita a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso está, e amém, amém não, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então eles cortam este pequeno versículo da Bíblia Sagrada. O Pai Nosso é um modelo. Os discípulos certa feita via Jesus constantemente orando. E eles não sabiam orar porque nenhum judeu se atrevia a chamar Deus de Pai. Então eles ficavam observando aquilo e ficavam temerosos. A chegar a um ponto que ele chegou e disse, mestre, ensina-nos a orar. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a fazer uma oração eficaz. Então Jesus dá um modelo. Então não é vã repetição. A oração é uma conversa entre pai e filho. Você é o filho necessitado, ele é o pai que pode te dar todas as coisas. Ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe até o que você necessita. E por que ele não dá? Porque ele quer ouvir você pedir. Porque ele quer ouvir você, diante dele, como um bom filho, suplicar suas bênçãos. E o texto diz que tem que saber pedir àquele que tem poder para dar. Tem gente pedindo a tanta gente, a tanta coisa, e não recebe. Sabe por quê? Está pedindo errado e está pedindo a pessoa errada. João capítulo de número 16, versículo 24 diz assim, ó: até agora, nada pediste em meu nome. Pede e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Então a partir de agora, deixa aí essa turma aí de fora e começa a pedir a quem tem poder para te dar. Pede a Jesus. Começa a pedir a Jesus o que realmente você precisa, o que realmente necessita, e a Bíblia diz que o que pede, recebe. Ele diz, você já pediu a tanta gente e não pede a mim. Até agora nada você pediu a mim, você pede a A e a B, mas não faz o pedido certo. E segundo, você tem que acreditar que vai receber. Vamos voltar à oração? Na questão antes da fé, o texto diz que quando o pai diz, olha, eu trouxe o meu problema, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, eles não puderam resolver. Sabe por que eles não puderam resolver? Porque não tinham oração. Se você acompanhar o texto, você vai encontrar Jesus com os 3 que subiram com ele, vindo do monte orar. Eles foram orar e desceram. E quando ele chega embaixo, a Bíblia diz que o povo se assustou e correu para ele. Vocês sabem por que os discípulos não puderam expulsar os demônios? Porque eles estavam preocupados em, você pode olhar, está todo dentro do contexto. Eles estavam preocupados em saber quem era o maior. Eles vinham arrazoando entre si e diziam, quem é o maior, quem é o maior? E é quando Jesus pega uma criança, coloca na perna e diz, olha, você tem que ser igual a ele. Não é ser criança, ser menino, mas você ter a humildade de uma criança. Você ter reconhecimento que você é carente, que você é necessitado, que você precisa de cuidado de um pai. E eles estavam preocupados em saber quem era o maior. Hoje em dia, se Deus abençoa alguém, aí essa pessoa estufa o peito agora que nem um pombo e já é maior. Não, a Bíblia diz que aos olhos de Deus todos são iguais. Deus, na sua majestade, Ele contempla tudo e a todos em um só patamar. Quer ser grande? Se humilhe. Quer ser grande? Seja servo. Quer ser grande? Obedeça a Deus. Eles estavam preocupados em ser o maior. Não queriam acordo com a oração. E a Bíblia diz que a oração ela é uma chave que abre todas as portas. Sabe por quê?
Porque quando você ora, você pede àquele que tem o poder nas mãos para fazer o milagre ser acontecido. Quando você ora, você pede àquele que tem poder sobre todas as coisas, em cima, embaixo da terra, ele tem todo o poder. Então, nesse momento, comece a praticar a oração. Como eu disse antes, seja o suplicante. Comece a incomodar Jesus. Comece a pedir a Jesus acreditando que Ele vai fazer. Porque se você ora e não acredita, você não recebe. O teu irmão do lado recebe e você fica olhando ele receber a bênção. E por último, para encerrarmos, fala sobre gratidão. Agradecer. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18 diz um texto que é muito difícil de qualquer pessoa aceitar. Eu vou provar pela Bíblia. A Bíblia diz nesse texto que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Pronto. Ponto. E agora? Você é capaz de agradecer pela luta? A propósito, até agora você parou um minuto só, para agradecer a Deus por todas as coisas boas e por todas as lutas que você está passando. Você teve coragem de agradecer a Deus por essa enfermidade que está sobre a sua vida, que por certo é para a glória dEle, no tempo dEle, na forma dEle, Ele vai te levantar, Ele vai te curar. Você parou para agradecer pelas bênçãos, a começar do ar que você respira, a começar, glória a Jesus, do abrir dos olhos de manhã ao acordar. É preciso ser grato em tudo, em todas as coisas. É como a fé. A fé é aquele negócio que você começa a agradecer sem ter recebido. Não, irmão, isso aí é negócio de louco, e é mesmo. A fé é para quem acredita. Eu não recebi, mas já estou dando culto em ações de graça. Eu não recebi o milagre, mas já estou agradecendo a Deus, porque Ele é poderoso para fazer acontecer na minha vida. E por que não agradecer? A Bíblia fala que em determinado momento Jesus estava ensinando, como sempre, através da palavra. E 10 moços com lepra chegaram até ele e disseram, a vontade dele, se bem quiseres, pode nos tornar limpo. Se você quiser, pode me dar vitória hoje de manhã. Se você quiser, Jesus, hoje eu posso ter uma nova vida. Se você quiser, Jesus, hoje eu posso ter um milagre na minha família. É isso que eles estavam dizendo. Jesus olhou para aqueles moços e disse, quero ser curado, ser limpo. O texto diz que em determinado tempo volta apenas um. E o interessante é a observação que Jesus faz. E não foram 10? Não foram 10 que foram abençoados? Não foram 10 que foram curados? Não foram vários ouvintes da live deste dia que foram curados e abençoados? E por que só um está agradecendo? Ei, você que está me assistindo, comece a levantar as mãos para os céus, comece a agradecer, a glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo na tua vida, porque nesta manhã, com certeza, conforme a tua fé, Ele está mudando o teu estado, o teu cativeiro, Ele está fazendo cessar essas lutas, e você com certeza será uma nova pessoa. Vemos que em todos esses elementos, houve lutas, houve dificuldade em obedecer, porque Jonas não queria ir pregar para os ninivitas. Nós vimos falta de fé, como até hoje vemos, e vimos a ingratidão.
tudo que nós falamos nesta manhã, todos esses elementos, mas em todos os casos, em todos os personagens que falamos, Deus estava presente, e quando eles começaram a usar o elemento que muda a ação de Deus, eles obteram um milagre. Não é diferente nesta manhã, na sua vida, na sua família. Não é diferente hoje o que Deus vai fazer. Mas primeiro você precisa reconhecer isso. Você precisa aceitá-lo. Não é aceitar uma igreja, não. Existe igreja para todos os gostos. Existem igrejas que, misericórdia, é bom nem falar, para não machucar a sensibilidade. É necessário? É, mas é necessário ter bom senso. Mas você precisa primeiro fazer uma mudança. Você precisa aceitar o dono da bênção. Não é aceitar uma igreja, uma placa denominacional, não. Você precisa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. É Ele que promove tudo isso nas nossas vidas. Então, claro, não pode se deixar de fazer essa pergunta. Aonde tem alguém neste momento que nos assiste e que quer aceitar Jesus, o dono da bênção, aquele que vai transformar. Você é um necessitado, você é um suplicante, você teve nessa manhã um dos atalaias falando da necessidade que você precisa para ter uma vida melhor. Quem sabe você não tem fé, mas a partir de agora você já está começando a exercitar. Você já está começando a orar, pedindo a Deus graça, sabedoria. E com certeza nesse momento você já está agradecendo por tudo que você tem passado, aonde você tem chegado, como você tem chegado, como você já está após essa mensagem, a visão que Deus está mudando agora na sua vida. Então, meu querido, não perca tempo. Aceita Jesus para servi-lo com alegria, em contrito de coração, pois por certo o Senhor, Ele vai fazer muitas coisas em sua vida. Então, eu continuo perguntando, aonde tem alguém que nesse momento quer fazer uma decisão para Jesus, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, já vou orar por você, você que está necessitado, você que está fraco, você que necessita de uma injeção de ânimo. As lutas, quem sabe, têm se levantado sobre o barco da sua vida, com grandes tempestades, grandes ventos, mas o Senhor, Ele está no meio, Ele está na proa. A proa fala o leme, o controle, Ele está no controle da sua vida. Então nesta manhã, em nome de Jesus, já comece a levantar as mãos para o céu, já comece a agradecer por tudo que o Senhor, Ele tem concedido a você. E já quero de antemão orar, agradecendo a Deus pelo milagre. Eu não vou pedir para Jesus curar, eu já vou agradecer pelo milagre de cura, pelas lutas que você neste momento está sendo liberto em nome do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus e Pai, Santo Deus de Israel, nesta manhã, já quero te louvar, te engrandecer na grandeza da tua santidade,
por tua majestade, Pai, por estar no controle de todas as coisas. Pai querido, eu quero te apresentar este povo que estão, Senhor, neste momento também em contrito, Senhor, te aceitando, bem como também, Senhor, aqueles que estão voltando para os teus caminhos. Pai querido, que tu possa continuar com tuas mãos estendidas, abençoando cada vez mais, renovando, Pai querido, aqueles que estão fracos, aqueles que estão querendo desistir, aqueles que estão pelos caminhos. Pai querido, que neste momento teu Santo Espírito venha, Senhor, dar-lhe um abraço de vitória, que venha dar energias, Pai, para continuar a jornada. Eu quero te agradecer, Pai, pelos milagres de cura, por neste momento teu Santo Espírito está visitando os leitos de hospitais, estás visitando, Senhor, os lares que um dia foram destruídos, mas que neste momento, Pai, estás restituindo lares, estás restituindo casamentos. Pai querido, que nesta manhã continue, Senhor, usando teus filhos que ainda irão ministrar o louvor, que irão ministrar a tua palavra. Por tudo isso nós te louvamos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Já quero aqui agradecer por mais esta grande oportunidade. Que o Senhor nosso Deus, Ele continue vos abençoando grandemente. Quero agradecer a todos, no qual ao nosso pastor, o pessoal da comunicação que nos convidou, aos nossos companheiros que estão ali na mesa de som, que estão nos acompanhando, a equipe da produção, nosso irmão evangelista Calheiro, que em tudo o Senhor possa continuar vos abençoando, em o nome de Jesus. Muito obrigado.